Daqui nós começamos a refletir nessa noite, a partir desse texto. 1 João, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 6. Diz assim: Amados, não creiais a todo espírito, mas provai os espíritos, se vêm eles de Deus, porque muitos falsos profetas têm aparecido no mundo. Nisso conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus Cristo, este não é de Deus. Este é o espírito do anticristo, de cuja a vinda tendes ouvido falar, o qual agora já está no mundo. Vós, filhinhos, sois de Deus, e os tende vencido, pois quem está em vós é maior do que quem está no mundo. Eles são do mundo, por isso falam como sendo do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus, ouve-nos. Quem não é de Deus, não nos ouve. Assim é que conhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Amém? Mês de novembro e mês de dezembro, nós estamos falando sobre ensinamentos, que são, e destacamos pontos principais, ou pontos fundamentais a respeito da fé em Jesus, a respeito do andar com Deus, fundamentos, coisas básicas, que qualquer um que professa a fé em Jesus tem que saber. E discernimento de espíritos é uma dessas coisas. Discernir os espíritos é uma necessidade urgente para nossas vidas. Discernir os espíritos é uma necessidade urgente para as comunidades de fé, assim como a nossa aqui. O Novo Testamento, ele fala de forças espirituais, ele fala de influências, ele fala de inspirações que são descritas como espíritos. Nesse texto que nós lemos, nós já vemos duas menções de espíritos. João, ele fala: não creia em todo espírito que fala com vocês, porque nesse mundo tem se levantado muitos falsos profetas, muitos que dizem que é, mas não são, muitos que têm aparência de que é, mas não são, muitos que reluzem como ouro, mas é latão. Então ele fala: não creia em todo espírito, ou seja, não creia em toda manifestação espiritual, em toda influência, em toda inspiração que surge falando qualquer coisa a respeito de Deus. Mas prove os espíritos, discirna os espíritos. E aqui ele faz menção do espírito do anticristo, que já está neste mundo, que já opera neste mundo,
e ele fala do espírito do erro. Então, o Novo Testamento, ele fala de forças espirituais, de influências, de inspirações, que são descritas como espíritos. Um outro exemplo está em Lucas capítulo 16, versículo 13. Jesus dizendo: nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou há de chegar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus ou a Mamon. Mamon, irmãos, não é o dinheiro. Mamon não é o dinheiro. Mamon é o poder que o dinheiro exerce sobre uma pessoa. Mamon é a influência que o dinheiro exerce sobre uma pessoa. Como assim, Jonas? O dinheiro exerce domínio em suas decisões, em seu comportamento, até que ponto? Até o ponto de ferir os valores da honestidade? Até você deixar de ser uma pessoa verdadeira? Até você deixar de ser uma pessoa amável uma com as outras? Até o ponto de você oprimir o seu semelhante, o subjugando, colocando em servidão? Até o ponto de ser frio o bastante e olhar para o necessitado e virar as costas? Ou coisas semelhantes a essas? Mamon não é o dinheiro. Mamon é o poder que o dinheiro exerce sobre a pessoa, a influência, mexe com as motivações. Então o Novo Testamento ele fala sobre essas forças espirituais, essas influências, essas inspirações que são descritas como espíritos, e que é necessário aprendermos a discernir esses espíritos. Não é de hoje as tentativas de distorcer a verdade, de inverter os valores, de fazer o mal parecer que é bom, e de fazer o que é bom parecer mal. Não é de hoje que isso acontece. Essas forças, essas influências, essas inspirações, esses espíritos são tão sutis, sorrateiras, que muitas vezes passam despercebidas por nós, não percebemos, e vamos construindo a nossa vida, vamos construindo a nossa história, como uma pessoa insensata que constrói a casa sobre areia. Aí vem o vento, vem a tempestade, vem as tormentas, vem os terremotos, e é lógico, a casa fundada sobre areia, mediante essas circunstâncias adversas, a casa vai cair, vai desmoronar, não vai ficar pedra sobre pedra. Porque a vida da pessoa, a casa dela, o coração dela não foi construído sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Então essas influências, essas inspirações, essas forças espirituais, às vezes passam despercebidas, para que a pessoa assim viva, construindo a sua vida sobre a areia.
primeira coisa que me veio à mente, quando eu pensei em falar em discernimento de espíritos, e eu acredito que seja o primeiro efeito dessas forças, dessas influências e inspirações para nos afastar da verdade do Evangelho, o primeiro sintoma, ou onde tudo pode começar, é quando muda-se as referências. O espírito do erro, o espírito do anticristo, o espírito do engano, uma das primeiras coisas que ele faz é mudar as nossas referências. O que é a referência? Uma referência é um modelo que se utiliza, é o ideal a ser alcançado. Numa visão panorâmica das epístolas, das cartas dos apóstolos, as comunidades de fé, é bem perceptível que eles discerniram os espíritos que rondavam e permeavam em cada uma daquelas comunidades. Leia as cartas, leia o Novo Testamento, as cartas, as epístolas. Você percebe que os apóstolos discerniram o que estava acontecendo ali e escreveram para exortar, para chamar a atenção, para dar aquele chacoalhão, para aquela comunidade despertar e voltar àquele evangelho que os apóstolos estavam pregando, anunciando. Um exemplo é a epístola ou a carta aos Hebreus. Essa carta aos Hebreus é uma carta destinada a um grupo de judeus chamados judeus messiânicos. Ou seja, judeus que creram em Jesus Cristo como o Messias prometido do Antigo Testamento. Esse grupo de irmãos, ao qual foi destinada a carta aos Hebreus, eles estavam passando por muitas dificuldades, por muitas perseguições, por muitas provações, pelo simples fato de terem deixado as práticas do judaísmo, as práticas do Antigo Testamento, e agora estão andando na simplicidade de Jesus, crendo em Jesus. Para aqueles que conviviam com aquele grupo antes, e agora eles estavam andando na fé no Evangelho, é como se eles tivessem virado as costas. Então eles estavam sofrendo muito, estavam desanimados, estavam com medo, passando dificuldade de várias formas. Então o escritor aos Hebreus, a esse grupo de irmãos, escreve para animá-los e exortar aquele povo a não abandonar o Evangelho de Jesus. E para isso, o escritor aos Hebreus mostrou como as tradições e os rituais do Antigo Testamento eram apenas uma sombra, era apenas um vislumbre do que Deus cumpriria plenamente em Jesus Cristo. A palavra-chave, duas palavras-chave do livro ou da carta aos Hebreus é a palavra melhor e a palavra maior. O escritor, ele mostra aos Hebreus que Jesus Cristo é maior e melhor do que os anjos, porque na tradição judaica, os anjos, as manifestações angelicais eram muito consideradas. Então Hebreus mostra que Jesus Cristo é maior e melhor que os anjos. O escritor mostra
mostra que Jesus Cristo é maior e melhor que todos os rituais de mediação do Antigo Testamento. Os rituais de ofertas, os rituais de sacrifício para expiação do pecado, do incensário, da arca da aliança, todos os rituais do Antigo Testamento. Hebreus, ele tenta explicar o escritor tenta explicar aquele grupo, dizendo que Jesus é maior e é melhor que todos esses rituais de mediação. Ele tenta explicar que Jesus Cristo é maior e melhor de que todo e qualquer mediador. Isso se referindo a Moisés e os profetas. O escritor de Hebreus mostra àqueles irmãos que Jesus Cristo é maior e é melhor do que Moisés e os profetas. Ou seja, de que tudo que está no Antigo Testamento é um vislumbre, é uma sombra do que Deus cumpriria plenamente em Jesus, sendo Jesus suficiente para salvar o mundo dos seus pecados, para perdoar o pecado da humanidade e trazer a redenção ao homem. Porque em Jesus está a plenitude de Deus. Ele é o Verbo que se fez carne. Sendo assim, irmãos, no Evangelho não existe mais rituais. Ou seja, faça isso, faça aquilo, faça aquilo outro, para você alcançar tal bênção. No Evangelho não tem mais ritual. Faz isso, aquilo outro, para alcançar a bênção. No Evangelho, irmãos, só tem uma coisa: encarnar Jesus Cristo em nós. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não tem mais ritual. Tem encarnar Jesus. Como Jesus, como o mundo vai ver Jesus. É a palavra sendo encarnada em mim e em você. Como vou viver uma vida abençoada nessa terra? Encarnando Jesus em mim, em você. Não tem outra forma. Não tem 7 passos, não tem nada disso. Não tem ritual algum. É andar e viver com Deus. Cristo é suficiente. Cristo é pleno. Cristo é a nossa referência. Foi isso que o escritor de Hebreus estava falando àquela comunidade. Porque um dos sintomas da operação do erro, ou do espírito do erro, ou do espírito do anticristo, é mudar a referência. É fazer com que Jesus deixe de ser a referência. Fazer com que Jesus deixe de ser suficiente, deixe de ser pleno, deixe de ser o Verbo, ou seja, Deus encarnado nessa terra, em nós, na nossa vida. Todas as epístolas traz à memória das comunidades de fé qual deve ser a nossa referência, o nosso modelo, nosso ideal a ser alcançado. Vou falar um negócio agora. Há quem discorde, e é natural. Há quem discorde do que eu vou falar. Há quem vai concordar com o que eu vou dizer. Mas independente, irmãos, se você discordar ou concordar, eu só peço uma coisa: ouça. Ouça com atenção, pense e reflita no que eu vou dizer. Já que estamos falando de referências, modelos.
Qual a nossa referência? Quais os nossos modelos daquilo que de alguma forma nós admiramos e consumimos dentro do movimento evangélico? Qual a nossa referência, o nosso modelo, aquilo que admiramos e consumimos dentro do movimento evangélico? Como assim? Admiramos e consumimos. Eu me refiro, irmãos, a todo e qualquer tipo de conteúdo que lhe é apresentado como algo sendo de Deus. Você consome isso, eu consumo isso. Muitas coisas que me é apresentado e que de alguma forma eu posso admirar e que me é apresentado como algo sendo de Deus. Essas referências que nós admiramos e consumimos dentro do movimento evangélico reflete a simplicidade de Jesus? Reflete um andar com prudência? Reflete um andar com sensatez? Reflete um andar com moderação? Reflete um andar com alegria? Reflete um andar com liberdade? Reflete um andar com amor? Ou que nós admiramos e consumimos dentro do movimento evangélico é mais um discurso persuasivo, raso, motivacional, que não produz nada além do que reações superficiais e temporárias em nós, já que o assunto é referência. Por que eu digo isso, irmãos? Porque muitos pastores, muitos líderes religiosos, eles estão buscando se aprofundar em técnicas de persuasão, em técnicas motivacionais, em técnicas de áudio, em técnicas visuais, em todo tipo de acessório para atrair as pessoas e formar o seu público. E isso que eu estou dizendo não é novidade do século que a gente está vivendo agora, não. Só mudou a roupagem, porque já no tempo dos apóstolos tinha tudo isso. Só mudava o rótulo, mas o conteúdo é o mesmo. Só mudava as circunstâncias, as condições externas, mas o conteúdo é o mesmo. Por isso, em 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 4 ao 5, Paulo disse assim: e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito Santo e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. O evangelho que Paulo pregava só se apoiava em uma coisa: no Espírito de Deus e no poder de Deus. No Espírito de Deus e no poder de Deus. No Espírito de Deus e no poder de Deus. Nada mais, nada menos do que o Espírito de Deus e o poder de Deus. Jesus Cristo declarou assim, e João capítulo 16, versículo 8: e quando Ele vier, Ele está se referindo ao Espírito Santo, e quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim; da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais; e do juízo, porque já o príncipe
deste mundo está julgado. Mas quando Ele vier, o Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. O Espírito da verdade, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Enquanto os pastores, líderes espirituais, estão procurando se aprofundar em técnicas de persuasão, em técnica motivacional para atrair as pessoas, Jesus está dizendo: quando Ele vier, o Espírito Santo se manifestar, Ele vai convencer, Ele vai transformar os corações. É a unção que estava sobre João Batista, vai tirar o coração de pedra e vai colocar um coração de carne, coração que verte Jesus Cristo. Ele convence. Vou te contar um caso. E lá vem o Jonatas, né? Com as histórias. Eu estava na recepção de um hospital esses dias. E não sei porque as vovó gostam de mim, né? Eu estava sentado lá tomando um café. E chegou uma senhora de mais ou menos uns 65, 70 anos, né? Carinhosamente chamo de vovó, né? Chegou essa vovó do lado de mim, e eu tomando um café ali na recepção do hospital. E ela falou: jovem, deixa eu te contar uma coisa. Eu tinha um filho de 29 anos, forte, bonito, trabalhava, estudava, estava ali uma maravilha. E um dia ele estava na cozinha de casa e deu um mal súbito nele. Ele caiu e morreu. Estava na cozinha fazendo um lanche ou lavando. Ele caiu e morreu ali. E aquela mãe, aquela senhora falou: já faz 8 ou 10 anos que isso aconteceu. Alguma coisa assim ela falou. Mas nos primeiros meses, nos primeiros anos, eu fui tomada de uma revolta tão grande por ter perdido meu filho dessa forma, jovem, tinha tudo pela frente. Mãe, né? Fala, podia ter sido eu que já sou idosa, já vivi muito, e meu filho podia ter continuado. E eu fiquei numa revolta tão grande, eu comecei a questionar a existência de Deus. Para mim, Deus não existia mais. Ou, se houvesse Deus, para mim, Ele não existia mais. Eu fiquei revoltado e questionando durante muito tempo isso. Por que Deus permitiu, ou por que Deus fez isso com meu filho? E foi passando os meses e os primeiros anos, né? E um dia ela estava observando a natureza. Um dia, sabe aquele dia bonito, que o sol está, você ouve até o pássaro assim. Ela parou e prestou atenção na natureza. Não sei onde ela estava, mas ela começou a prestar atenção na natureza. E ela falou assim: jovem, em um desses dias que eu observava a natureza, que eu acordava pensando no meu filho que tinha morrido daquele jeito, aquela angústia dentro de mim, e eu zangada com Deus, um desses dias veio uma voz no meu interior e falou assim: está vendo tudo isso que você está olhando? A natureza, o som dos pássaros, está vendo tudo isso que você está olhando e admirando? A voz dizendo dentro dela: foi eu que fiz. Foi eu que fiz tudo isso. E aquela voz começou a pulsar dentro dela.
falar na consciência dela, no interior dela. Ela me disse, essa senhora, que a partir daquele dia o coração dela ficou em paz. E toda aquela revolta, toda aquela decepção, toda aquela angústia de ter perdido o filho dela daquela forma súbita, toda aquela dor saiu e se apaziguou. E ela falou para mim dessa forma: jovem, a partir daquele dia eu comecei a acreditar em Deus como meu Deus, e comecei a acreditar em Deus como meu Pai. E eu sei que Deus não tem nada a ver com aquilo que aconteceu com meu filho. Poderia acontecer com qualquer outro, inclusive comigo. Deus não tem nada a ver com aquilo. Eu comecei a pensar dessa forma e meu coração foi tomado por paz. Paz, paz, paz. Ela falou: a partir daquele dia, eu sei que foi Deus que falou comigo. E ela falou: eu comecei a ler a Bíblia. Eu não entendia quase nada do que eu lia. Eu comecei a ler a Bíblia, e tudo que eu lia, e aquilo que eu conseguia entender, eu acreditava. Tudo que estava escrito ali, eu acreditava. E ela começou a ler a Bíblia e creu nas palavras de Deus. E ela falou que aquilo foi transformando, foi mudando ela. Irmãos, naquele momento que ela ouviu Deus e acreditou, ela já estava salva, o nome dela já estava escrito no livro da vida. Ela poderia já morrer ali, que ela ia abrir os olhos, abraçando Jesus Cristo. Ai, mas ela não foi batizada. Ai, irmão, embora seja necessário, mas olha, mas ela não faz parte de uma igreja. Olha, irmãos, ali ela nasceu de novo, nasceu da água, nasceu do Espírito. Quem convenceu ela foi o Espírito Santo. Quando ele vier, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça, do juízo. O Espírito da verdade vai nos ensinar todas as coisas. É o Espírito de Deus. Deus está gerando os seus filhos espalhados pelo mundo. Porque a sua igreja não acredita mais no poder da palavra, fica buscando técnica de persuasão, técnica motivacional. Deus está gerando os seus filhos espalhados pelo mundo, porque a sua igreja não acredita mais na suficiência da obra de Jesus Cristo, da mensagem da cruz. Paulo disse: minha mensagem não é palavra persuasiva, minha mensagem não é técnica motivacional, minha mensagem é essa: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para salvar. É a mensagem da cruz, irmãos. A mensagem da cruz. Que não sejamos essa igreja em nossa vida. Discernimento de espíritos, uma necessidade urgente para nossas vidas, uma necessidade urgente para as comunidades de fé. Jesus falou sobre os espíritos que nos falam, nos motivam, nos inspiram. Vamos ler lá em Lucas, capítulo 9, versículo 51 em diante. Jesus falando dos espíritos que nos influenciam, nos inspiram.
Essa passagem eu acho que é bem conhecida. Lucas 9, 51. Versículo 51 em diante. Diz assim: E aconteceu que, completando-se os dias para sua assunção ou ascensão, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros adiante de si, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era de como quem ia para Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Olha Jesus dizendo. Voltando-se, porém, repreendeu os discípulos e disse: Vós não sabeis de que espírito sois? Porque o Filho do Homem não veio destruir as almas dos homens, mas veio para salvá-las. E foram a outra aldeia. Jesus ia para Jerusalém, tinha que passar por Samaria, tinha que dormir lá. Samaritano e judeu não se bicavam, por causa da divisão do reino de Judá e Israel, nos tempos antigos. E os discípulos veem Jesus. O samaritano negou pousada, negou um hotel para a gente. Jesus, os discípulos eram muito loucos em falar isso. Quer que a gente manda fogo do céu, Jesus, e consome os samaritanos, igual Elias fez no Monte Carmelo? Jesus falou: abaixa essa bola aí, vocês não estão com essa bola não. Aí Jesus falou assim: vocês não sabem de que espírito vocês são? De que força vocês são? De que motivação vocês são? De que influência vocês são? De que inspiração vocês são? Vocês não sabem de que espírito vocês são? O Filho do Homem não veio para destruir as almas, veio para salvar. Como eu disse, quando o espírito do erro, o espírito do anticristo, o espírito da mentira, o espírito do engano, quando esses espíritos, forças, influências, inspirações, motivações venham, a primeira coisa é mudar as referências. Aqui nessa ocasião, os discípulos não sabiam de que espírito, de que referência eles eram. Queriam mandar fogo e consumir. Bom, para terminar, discernir os espíritos é uma necessidade urgente para os nossos dias, tanto quanto era no tempo dos apóstolos. Porque se levantam falsos profetas, falsos mestres, falsos pregadores, falsos irmãos, tentando enganar. Vou dar apenas 4 recomendações para a nossa vida. A primeira: orar e vigiar. Ore e vigie na palavra de Deus. Ore e vigie na palavra de Deus. Segundo, nós lemos no começo do culto: prove os espíritos, prove as inspirações, as motivações, as influências. Terceiro, não se deixe levar por fábulas, por conversinha, por historinha bonita. O que salva é a mensagem da cruz, irmãos. O que te conecta com Deus é a mensagem da cruz. Paulo disse a Timóteo: ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro,
e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. É isso, irmãos. Tudo que é fora disso, é balela. Está te prendendo num ciclo vicioso. E quarto, meditar sobre as Escrituras, como aqueles irmãos de Atos capítulo 17, versículo 10 e 11, os irmãos de Bereia, que ouviam os apóstolos, recebiam a palavra dos apóstolos de bom grado, mas iam nas Escrituras para confirmar se aquilo que os apóstolos falavam era aquilo mesmo. É o que Jesus disse: examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim, que eu sou o Messias, que eu sou o Filho de Deus. Amém, irmãos? Vamos aplaudir a palavra de Deus.